Estamos de volta com o Observatório Cultural falando sobre quadrinhos na Paraíba. Alzir, você é artista, você é colorista, mas também tem uma agência, né? Que é a Rascunho Estúdio, que representa outros artistas. Então eu comecei desenhando também. Só que aí quando esse lado eu comecei a observar os profissionais que trabalhavam com desenho, eu sempre ficava imaginando, será que dá para se viver com isso? Então eu sempre me perguntava sobre isso, assim, puxa, tantas mídias de quadrinhos e tal, mas as pessoas são pagas para fazer isso? Que eu acho que era a maior pergunta, né? Pronto, o Emi falou que na época não era pago as pessoas, né? E ele teve essa oportunidade de ser pago. Então na minha época, que é bem depois da época do Emi, ainda existia esse problema. Né? Você olhar e tipo... Mas aí eu consegui ser pago apenas em um jornal, o outro não Em um quis jornal, pagar. não foi? O outro não quis pagar não, eu saí. Pois é, eu não encontrei essas oportunidades, principalmente aqui no Brasil, né? Então eu tive que começar a entender o que estava acontecendo com outros artistas, assim como o Emi, que estavam começando a invadir, o Deodato e tal, Marcelo Campos e outros, invadir o mercado norte-americano de quadrinhos. Na minha época eu ainda era adolescente quando isso estava acontecendo. E percebi que realmente existia esse lado profissional, só que tinha mais fora. Culturalmente aqui dentro não tinha essa força tão grande, até porque as próprias editoras já traziam um conteúdo de fora para dentro do nosso país. E continuam trazendo muito. Mas tinha ainda o Maurício de Souza, que era muito forte aqui dentro, que já, né, o Maurício sempre estava lá lutando, o Ziraldo, entre outros, né? E aí, quando eu tive a minha primeira oportunidade, de tanto eu tentar fazer amostras e mandar para agências e tudo mais, eu peguei e fiz, puxa, eu não estou tendo um feedback tão esperado, né? Eu vou tentar entrar em contato solo, ver como é que funciona lá fora. E aí, esse foi o período que a internet começou a entrar com mais força, né, aqui no Brasil. Então aí eu comecei a entrar em contato com alguns editores, não fui para as grandes editoras primeiro para poder conhecer como era o processo, pelo menos com editoras que não eram conhecidas. E aí foi quando fui respondido por um cliente que era de um estúdio chamado Ronin. E me passaram uma história em quadrinho, e aí eu ilustrei como desenhista essa história em quadrinho, só que eu tinha outro emprego no Brasil, então não dava para ficar desenhando quadrinhos, tendo uma jornada de 8 horas de trabalho em um outro emprego local. E aí eu fiz, puxa, caramba, tá chegando trabalho de determinados clientes para mim, eu não tenho como absorver isso. Eu vou falar com algumas pessoas que eu conheço, vou passar a intermediar esses trabalhos, eu tiro uma comissão, coloquei uma pessoa para fazer tradução de roteiro, envolvi minha esposa no processo para me ajudar com essa demanda e tal. E aí eu comecei a receber uns feedbacks legais de alguns artistas que não eram aqui de João Pessoa, inicialmente. E eles começaram a produzir esses trabalhos. Teve um teste de cor digital e eu não tinha tantos coloristas. Aí mandei o teste para algumas pessoas que eu conhecia, que não eram vinculadas ao trabalho que eu fazia, mas passei. E essas pessoas não desenvolveram o teste, que eram 3 páginas para ser feitas. Tiveram uma semana para fazer. E depois de uma semana chegou o resultado que quem tinha sido aprovado era eu dos 3 que eu tinha mandado. E eu fiquei em desespero total, porque eu não era um colorista, né? E eu falei com o editor, disse para ele, olha, eu não tenho rapidez para pintar e tudo mais e tal. Ele, não, mas a gente gostou do que você fez, a gente quer ficar com você. E hoje, através da empresa, você representa outros artistas também, outros criadores, coloristas. Pois é. Aí foi o que aconteceu, foi que eu comecei a publicar para essa editora, outros clientes viram o que a gente estava fazendo com alguns artistas, começaram a se aproximar da gente, e aí eu comecei a realmente tornar uma forma mais de estúdio mesmo, agenciando pessoas como empresários, como acontece com um empresário de cantor. Então a gente apresentava o portfólio, fazia a melhor comunicação possível, assinava contrato, mas como está até hoje no Rascunho. Então ele começou como estúdio, na verdade. E dentro do Cash, eu estou anexado a esse estúdio como um dos artistas, só que eu tento fazer meus trabalhos um pouco esporádico, pelo fato ainda de administrar, né? Que além do estúdio a gente montou uma escola de artes. Então aí acabei absorvendo mais funções, né? Mas é um processo que eu amo demais. Quem são para vocês, dentro da história do quadrinho aqui na Paraíba, as grandes referências ou aqueles que transformaram e que difundiram essa linguagem? Bom, na minha opinião, eu acho que o maior guerreiro do quadrinho paraibano é o Henrique Magalhães, né? Porque pelo trabalho na Gibiteca, pelo trabalho na marca de fantasia, também no grupo de pesquisa lá na universidade, né? Eu acho que o
trabalho que ele faz é muito importante. E também a personagem Maria, né, que eu acho uma personagem ótima. Espero que ela viva aí mais uns 40 anos. Emi, A gente, então, na minha área, no meu estilo, só houve uma referência que foi Deodato Borges e mesmo assim eu não li o trabalho dele, eu só ouvi falar. Então eu comecei a coisa baseada mais como o Alzir bem disse, no instinto, no autodidatismo, a preferência pessoal, no que eu via nas revistas que eu ganhava de presente e desenvolvi o trabalho em cima disso. Não houve um ponto de partida, uma pessoa para quem eu me espelhei, não aqui na Paraíba. Eu vou ser suspeito, porque quando eu comecei a ver as coisas aqui dentro, existiam, no caso, 4 profissionais que eu tive essas referências, né? Eu conheci primeiro o Henrique Magalhães, quando eu era criança, na Federal. Eu fui lá até com a minha mãe. Fiquei sabendo do Deodato pai, depois eu conheci o Deodato filho. E através dele eu conheci o Emi, que eu não tinha contato com o Emi, né? E através desses mestres aí, eu comecei a entender que aqui não tinha produção de quadrinhos, porque até então não se tinha contato com pessoas sobre tem pessoas que fazem quadrinho na tua cidade. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Gilton Lira, que eu tive um curso com ele na época, e depois eu conheci o Arquidipo Cado Filho, né? Que aí também, essas pessoas elas me influenciaram de uma certa forma a olhar para o mercado com outros olhos. a gente está cercado de um mercado bilionário que veio dos quadrinhos para as outras mídias de massa, veio para a TV, veio para o cinema, né? Esse universo dos super-heróis, Marvel, DC, graphic novels como o Walking Dead, que tem uma série bastante famosa. Vocês acham que essa invasão desse conteúdo, que vem do quadrinho americano, mas que difunde, de certa forma, o quadrinho como linguagem, para nós, para o mercado brasileiro, o mercado paraibano, é positivo, é algo que divulga melhor a linguagem de uma maneira geral, ou leva a gente a pensar que o mercado de quadrinhos ele tem dono e o dono é o americano? Infelizmente, eles são os donos do mercado. Primeiro porque tem aquele suporte publicitário bilionário, né? Ele chega na cabeça das pessoas da forma que a gente não consegue chegar, porque eles têm dinheiro para isso. Então, fica difícil o artista local, sem dinheiro, sem propaganda, somente com a cara e a coragem, divulgar o trabalho dele. Eles são meio que donos do mundo, né? Na televisão é o tempo todo, nos quadrinhos, na literatura, nas artes visuais, enfim, tudo que for rolar, eles geralmente estão dominando. O que a gente precisa é ter mais leitor, é formar leitor. Eu acho que passa por aí essa melhoria pra gente. E quem quiser encontrar o trabalho de vocês, como é que vocês têm feito para publicar, né? Eu tenho aqui a revista Sanitário, do coletivo WC, que Thaís faz parte. Fala um pouco sobre essa possibilidade de publicar ainda, mesmo que seja em coletivo, né? Se juntar para se fortalecer. A gente se juntou, na verdade o WC, a gente faz essa brincadeirinha com o banheiro, mas WC vem de webcomics, porque todo mundo estava fazendo tirinha na internet. E a gente resolveu se juntar tudo num site para trazer mais volume, né? Aí, depois de um tempo, publicar só na internet não era mais suficiente. A gente fez 2 zines, mas aí a gente sentia que a gente não era levado a sério como quadrinista. Então, a gente fez, vamos lançar uma revista. E quem quiser acessar o teu conteúdo, os teus quadrinhos, pode acessar como? Eu tenho uma página no Facebook, né, que é Kisuke, só com um S mesmo. Tem a página na internet, kisuke.me. E aí, quem quiser comprar a revista Sanitário, está à venda na Comic House, lá em Tambaú, em frente à esquina 200. Tem lá Sanitário 1, Sanitário 2, material que a gente produz. Tem muito material de quadrinistas paraibanos lá. Os meus estão lá também. Eu ia perguntar agora, eu estou aqui com a revista da Velta, que é a sua personagem mais conhecida, dentre tantos personagens que você criou. Então, como é que você tem conseguido publicar, Emi? E onde está o teu material para o pessoal acessar? Na Comic House, como ela citou, também tem material à venda lá. Mas eu utilizo mais a internet através de uma página pessoal, é a www.emiribeiro.com.br.
E no momento agora eu estou numa página que é de quadrinhos virtuais, que é a Social Comics, www.socialcomics.com. Alzir, quem quiser acessar, conhecer melhor o teu trabalho, como é que ele pode chegar para te conhecer melhor através do teu quadrinho? Tem a nossa página na internet, que é o www.rascunhoestudio, em inglês, estúdio.com. Tem página no Facebook, o Rascunho Estúdio. No Instagram também tem, e que é o mesmo nome, né, assim, para não ficar muito repetitivo. E ele vai poder conhecer tanto o trabalho da escola, como o trabalho dos nossos artistas, como também o meu trabalho como colorista lá. E tem o meu Facebook pessoal, que é o Alzir Alves, né, tudo juntinho lá no Facebook também. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta geral para entender para onde caminha o quadrinho paraibano. O que é que vocês acham? Qual é o próximo quadrinho dessa história paraibana? Pra frente, pra cima. Rapaz, eu espero que o quadrinho ele possa tomar uma direção ainda um pouco melhor do que ela está hoje, porque tem muita gente se empenhando para que isso aconteça, né? A gente vê vários profissionais o tempo todo se empenhando para mostrar o quadrinho, não só paraibano, mas como quadrinho nacional. E isso é uma realidade que eu estou vendo que está melhorando muito em relação a esse conteúdo que está começando a sair agora. E eu acho que a tendência é ficar cada vez melhor. A internet está ajudando muito na divulgação, isso aí não há dúvida alguma, né? A gente atinge um público, às vezes, que não conseguiria se fosse depender de correio ou de venda pessoal, né? Na mão, aquela coisa toda. Eu penso que o quadrinho é uma forma de arte completa, que todo mundo deveria adotar na sua estante de leitura, né? Porque está lá, é a arte do desenho, é o texto que é um escritor que faz, quer dizer, não se limita às letras, você vê o desenho e vê o texto. Então eu acho que é uma arte completa, eu aprendi muita coisa com quadrinhos. Obrigado pela presença de vocês, para a gente entender melhor o nosso quadrinho feito aqui na Paraíba. E a gente se encontra no próximo programa Observatório Cultural. Até lá!